Bem-vindas, mulheres, a mais uma aula do nosso discipulado Mulheres Profundas. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. E eu já estava ansiosa para encontrar vocês novamente e poder compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus e do conhecimento que Deus está nos disponibilizando nesse tempo. Nesse momento do discipulado, que nós estamos trabalhando a questão da identidade, como nós falamos nas aulas anteriores, não tem como ter conhecimento ou descobrimento da nossa identidade se nós não tivermos o conhecimento sobre Deus, a revelação de quem Deus é. Então, nesse momento, não tem como a gente falar sobre isso se a gente não entender a origem, se a gente não entender o começo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gênesis 1:1 vai começar dizendo assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse versículo 1 ele vai iniciar marcando o início de um novo tempo. Ele vai delimitar algo que antes não existia, para quando Deus começa a trazer a existência de todas as coisas. Nesse texto a gente vai perceber Deus como um arquiteto, como um autor, né, como pintor e como um criador. Então a gente vai perceber que a primeira coisa que Deus estabelece, que antes não existia, eram o céu e a terra. Após essa primeira etapa da criação, de como se encontrava a terra nesse momento. E o texto vai dizer, né, que a terra era sem forma e vazia. O que eu acho interessante é que Deus ele é muito específico quando ele vai criar as coisas ou quando ele quer estabelecer algumas coisas. Ao contrário de mim e de você que somos indecisas, muitas das vezes não sabemos as etapas, a gente até sabe aonde a gente quer chegar, a gente até sabe o que a gente quer fazer, mas a gente não sabe o que é necessário, o passo a passo, até a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Deus é totalmente o oposto, entende? Ele é totalmente organizado, planejado. Ele sabe o início, o meio e o fim. Ele sabe todas as etapas necessárias que precisam ser estabelecidas para que se alcance o resultado necessário. Então, por que ele cria uma terra sem forma e vazia? A gente vai perceber que a criação ela aconteceu, ela foi estabelecida pelo poder da palavra. Deus criou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas apenas liberando uma palavra. Então a gente vai perceber depois nas outras etapas que Deus ele poderia já criar a terra com alguma forma e talvez já com alguém habitando, mas nesse primeiro momento Deus, de forma muito intencional, ele deseja e ele faz a terra sem nenhuma forma e vazia. Então eu vejo Deus, ele criando algo, uma tela em branco, de forma intencional e proposital, para que ele, da forma dele, ele fosse construindo. Então percebe que Deus, ele ama construir coisas. A gente gosta de comprar uma lasanha pronta, colocar no forno, colocar no micro-ondas e em meia hora aquilo já está pronto. Isso é nosso. Mas a gente começa a perceber que Deus, ele não é um Deus imediatista. Deus é um Deus que prefere construir algo que não tem forma, que não tem vida, para que ele possa construir de forma pessoal aquilo que ele deseja criar. Quando a gente está falando sobre identidade, a gente precisa começar a olhar Deus e perceber que quem eu sou precisa refletir a identidade dele. Então, só aqui nesse começo, a gente percebeu duas características de Deus. Deus é extremamente organizado. Ele sabe muito bem por onde ele começa, o que ele faz no meio e o que ele faz no final. Nós vemos também um Deus que não é imediatista, que não tem pressa. Um Deus que não quer as coisas para ontem. Um Deus que prefere criar coisas do nada. Um Deus que tem prazer em construir. Então, às vezes, a gente já está tão acelerada, a gente é tão ansiosa. Deus não é assim, sabe? Deus não tem pressa, porque Ele é o dono do tempo, Ele sabe tudo. Então, a gente precisa começar a ler a Bíblia
e começar a entender quem é Deus através do texto e começar a nos ver ou entender que se não somos, precisamos parecer com Ele. Ser realmente imagem de Deus. Então, ao invés de ele criar algo pronto, né, e ele poderia liberar uma palavra e já ser estabelecido, não. É como se você pudesse ter a opção de já adquirir uma casa pronta e você desejar comprar um terreno. Esse é Deus, sabe? Se você tivesse, sei lá, 1 milhão e você tivesse condições de já comprar uma casa pronta do jeito que você quer, porque você tem dinheiro suficiente para escolher a casa que você quer. Porque você não quer ter trabalho, você não quer construir, você já quer comprar, tá pronto. Alguém esquentou a cabeça, alguém fez. Não, mas aí você prefere comprar um terreno do zero, porque você deseja construir do zero, você quer planejar, você quer cuidar dos mínimos detalhes, porque precisa ser do jeito que está na sua mente. Esse é Deus. Ele faz questão de construir, então ele geralmente pega pessoas do zero, e aí você olha assim, não, mas Deus vai escolher pessoas prontas para estabelecer. Não, Deus, ele é, quando a gente fala muito sobre um tempo dos improváveis, o que mais tem na Bíblia são pessoas improváveis. Eu até vou dar uma pesquisada para ver se eu acho alguém que já era capacitado em alguma coisa, mas todos que me vêm à mente agora, todos eram improváveis. Nenhum deles estavam prontos quando foram chamados para estabelecer o chamado de Deus. Mas isso a gente já vê na criação. Deus nunca gostou muito de coisas prontas. Deus, ele é um criador, então ele tem prazer em construir. Da mesma forma que ele construiu o universo, assim somos nós. Ele pega a gente sem nenhuma capacitação, a gente sem nenhuma experiência, a gente totalmente improvável para cumprir aquilo que ele está estabelecendo, e aí ele tem prazer em nos construir. Ele começa a liberar palavras sobre as nossas vidas, ele começa a liberar vida sobre nós, e ele começa a nos dar forma, entende? Olha, eu tô amando essa aula. Vambora, tem muita coisa. Eu acho que eu vou ter que dividir essa aula em duas, gente. Senão eu vou ficar aqui horas e horas. Mas é isso, vamos lá. Porém, ele cria essa terra e nessa terra só tem escuridão. Não havia luz ainda, né? E aí o texto vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, esse Espírito de Deus, você pedir para você olhar aí na sua Bíblia, ele tá com E maiúsculo. Então eu já vou te dar uma dica e você anota aí. Toda vez que você ler na Bíblia Espírito, preste atenção nesse detalhe. Se tiver com letra maiúscula, esse Espírito está falando de Deus. E quando tiver com letra minúscula, está falando do Espírito do homem, o Espírito que nós carregamos. Outra dica, vou abrir um parênteses. Quando a gente lê na Bíblia anjo com letra minúscula, está se referindo aos seres celestiais que foram criados por deuses que estão lá com ele lá no céu. Mas quando a gente lê na Bíblia anjo com letra maiúscula, está escrito anjo, mas está se referindo ao próprio Deus. Então vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então no processo da criação, no processo ainda que não tinha muita forma, que ainda não tinha muita vida, que ainda não tinha luz, o Criador estava ali presente na sua criação. Pensa comigo que muitas das vezes, nas nossas vidas, quando as coisas parecem ainda não ter muita forma, a gente não consegue enxergar Deus. Mas desde o Gênesis, quando Deus ele faz algo, ele sustenta e ele não abandona aquilo que ele está fazendo, mesmo que ainda não esteja completo a obra. Porque tem áreas das nossas vidas ou circunstâncias da nossa vida que parece como esse início aqui, sem forma, vazia, tipo um caos, né? E a gente não consegue enxergar que Deus se faz presente nessa situação, nesse processo. E a gente precisa entender que Deus é um Deus que constrói. Deus é um Deus que trabalha em etapas. E mesmo que aquilo que a gente deseja não esteja completo, não significa que Deus não está presente. Deus estava presente em todo momento da criação. O Espírito dele se movia sobre as águas. E esse Espírito, ele significa hálito. Não tem quando você respira e você expira. Você inspira e expira. Esse expirar, esse
esse soprar, esse hálito de Deus, era isso que significa o Espírito de Deus. Entende que o sopro de Deus estava sobre a terra. Deus estava presente naquilo que ele estava criando. E nesse aparente caos, Deus se movia. Então guarda aí do seu coração. Talvez pareça que você está vivendo um caos, né? Que às vezes a gente vive um caos, um aparente caos, uma aparente desordem. Mas o sopro de Deus, a presença de Deus não para de se mover. Deus, ele continua se movendo. Então, a gente, às vezes, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, temos a sensação de estarmos abandonados. Isso é uma verdade que eu preciso dizer para você. Não está. Deus, ele se move sobre aquilo que ele constrói. Deus se move sobre aquilo que ele estabelece. Deus nunca foi um Deus que nos abandonou. Nós que fazemos as nossas escolhas e desejamos nos afastar dele. Mas Deus nunca abandonou a sua criação. Deus nunca abandonou o homem. Deus sempre se movia em favor daquilo que ele estava construindo. E nós somos essa criação de Deus. Vemos aqui no texto. E quando você vira isso na sua mente, você já entende que isso é uma mentira que o inferno está tentando colocar na sua mente. Que Deus abandonou. Quem aqui já foi criança e um adulto, você tem que aprender a nadar e te jogou na piscina funda, ele fica lá na borda e você desesperado, quase morrendo na piscina funda. Eu já vivi isso com os meus primos e com o meu tio. Ele fazia isso, ficava apavorado. Deus vai nos empurrar para alguns lugares, mas ele vai estar ao nosso lado. Ele vai estar ali dentro da piscina, ele vai estar com a gente lá no fundo. Deus não é um Deus que nos abandona. Ele continua se movendo. O sopro dele continua estabelecido sobre aquilo que ele está fazendo. E aí, nós vamos ver Deus criando, liberando para que houvesse luz na terra. Então, no versículo 13, ele vai dizer: haja luz e houve luz. A gente vai perceber que quando Deus libera algo, algo acontece. Como Deus, nosso Deus, é um Deus poderoso. Um Deus que não precisa fazer força. Entende? Apenas a sua palavra traz à existência aquilo que antes não existia. Então a gente não pode duvidar do poder do nosso Deus. Basta uma palavra para que tudo aquilo que não existe se torne algo novo na nossa vida. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Você precisa acreditar que esse Deus que criou coisas extraordinárias apenas com uma palavra. Por que é uma palavra para a gente, né? A gente acha que é uma palavra. E aí Deus diz: haja luz e houve luz. Logo de início, que o poder da palavra é que estabeleceu as coisas na terra, que trouxe forma, trouxe vida para a terra. E se eu sou imagem de Deus, e eu carrego o mesmo DNA, se a palavra de Deus tem poder, é claro que numa menor escala, a minha palavra também tem poder. Então, abrindo um parênteses aqui, mulher, cuidado com aquilo que você libera. A bênção da ignorância está batendo em retirada hoje, porque talvez você não entenda por que você vive algumas coisas, é porque você mesmo está liberando. Haja e ouve. Se você é imagem de Deus e se Deus carrega um poder sobrenatural apenas na sua palavra, você também tem poder. A sua palavra tem poder para trazer vida ou para trazer existência aquilo que não existia. Então, muito cuidado com aquilo que você libera nos seus momentos de raiva, de ira, de estresse, momentos que você passa por situações que você não queria e a gente acaba liberando algumas palavras sobre algumas circunstâncias ou sobre a vida de outras pessoas e a gente não entende porque os nossos filhos não conseguem, porque o nosso casamento não flui, porque nós estamos liberando. Você é burro, você nunca aprende nada. Desse jeito eu nunca vou ser feliz com você. Você está liberando uma palavra, o haja e ouve. Haja luz, ouve luz. Então tem coisas que a gente vive, não é porque o diabo não, é porque você está liberando uma palavra. E se nós somos a imagem de Deus, e se a gente carrega, né, essas características, se a gente representa Ele, então aquilo que falamos, assim como aquilo que Ele fala, também tem poder para dar vida.
Então fica ligada, mulher. Ó, fale menos, escute mais, ore mais, sabe? A mulher sabe, meu amor, fala pouco. Não tá da Bíblia não, mas eu tô dizendo pra vocês. Vamos lá. Deus vai fazer a separação do dia e da noite. Depois disso, Deus vai fazer a separação das águas. A gente vai perceber que a terra ela é composta por mais águas do que terra, por porção seca. Até a porção seca, existem lençóis, né, que você vai cavar poço e lá embaixo, nos abismos da terra, tem água. Então, essa expansão é tanto a separação do mar, da terra, que você vai lá no mar e vê lá, daqui para cá, parece que tem uma barreira invisível, né? Deus é terrível, gente. Tu tá na praia, engraçado, quando tu senta na areia, tu já teve a sensação, às vezes, que o mar parece, tu olha de longe assim, e parece que o mar é mais alto do que a terra? Parece que tu tá aqui e o mar tá aqui, dependendo de alguns lugares que você vai. Eu já fui em algumas praias que, sentada na areia, eu tava aqui e o mar tava aqui. Mas ele não invade. É porque o nosso Criador, meu amor, criou uma expansão, ele colocou um limite. Entende? Ó, daqui tu não passa. Cara, Deus é terrível. Gente, eu amo esse Deus. Ai, gente, eu fico lendo aqui, eu fico viajando. Como Deus, ele é detalhista, sabe? A gente não é detalhista, a gente é como um furacão. Não, mas Deus é detalhista, Deus pensa em todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. E esse limite, ele continua sustentando até hoje esse limite. Aonde as águas não invadem a terra, aonde ela fica no seu lugar, a terra fica no seu lugar, e todas as coisas, ela fica em perfeita ordem. E a gente vai ver um Deus organizado, gente. Olha, sabe? Cada coisa no seu lugar. Você aqui, você não invade o espaço do outro. É sobre isso, um Deus organizado. Um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que nunca perdeu o controle de nada. Então, mulher, mais uma vez, eu tô falando, ó, tempo de se organizar, tá? Tempo de botar as coisas no seu lugar. Tempo de saber colocar limites. E saber que cada coisa é num lugar. A gente gosta de tudo muito misturado. A gente gosta de tudo muito confuso. E a gente, como filhos dele, como criação, precisamos ser organizados e precisamos saber dar limite na nossa casa, na nossa vida. A gente precisa ser aqueles que estabelecem limites para que a ordem seja estabelecida. Não tem como a gente viver uma vida organizada, não tem como a gente viver uma vida fluindo bem se a gente não colocar limites em algumas coisas. Então você não consegue, de repente, assistir essa aula toda do discipulado, porque você não coloca limite, você fica no WhatsApp 30 anos, tu fica vendo vídeo no Instagram e aí depois tu vai dizer que não consegue assistir o meu vídeo todo. É porque, na verdade, você não consegue se organizar porque você não coloca limite. A gente vê Deus começando a organizar a terra, colocando cada coisa no seu lugar, o dia e a noite, a terra e o mar, porque Deus começa a colocar limites. E quando a gente coloca limites, a gente consegue organizar. Olha a outra lição que a gente está aprendendo. Se você tem dificuldade de organização, é porque você não sabe dar limite. Você não sabe dizer não. Quantas vezes, para eu conseguir preparar esse estudo aqui para vocês, eu tive que dizer não a conversas, eu tive que dizer não a passar tempo com amigos, eu tive que dizer não para sair, eu tive que colocar um limite. Então eu não consigo me organizar se eu não colocar limite. Essa aula da criação nós vamos ter que dividir em duas partes. Ela vai ficar muito longa, então a gente vai encerrar por essa semana, por aqui, e na semana que vem a gente continua essa aula da criação. Enquanto isso, já vai estudando, vai lendo esse texto. Na semana que vem a gente está aqui de volta e a gente continua falando sobre esse assunto. Fiquem na paz, meus amores.